Pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal do Código. Meu nome é William Honda e hoje a gente vai resolver esse problema da distância de dois pontos. O enunciado desse problema nos diz o seguinte: construir um algoritmo que, tendo como dados de entrada dois pontos quaisquer no plano, P1 e P2, escreva a distância entre eles. Tá, você pode observar aí que o P1 ele é formado por dois números, né? x1 e y1, que são duas coordenadas no plano cartesiano. O primeiro eixo é o x, horizontal, e o vertical, usualmente a gente chama como y. E ambos os pontos têm dois pontos, ambos dois pontos têm dois números, certo? Que simbolizam aquele ponto no plano, beleza? Bom, antes de a gente fazer qualquer linha no código, a primeira coisa que a gente tem que pensar é na lógica por trás dele, certo? Então, nossa lógica que a gente cria depois de ter lido esse enunciado é fazer o seguinte: primeiro a gente tem que obter dois números que representam o P1, que é x1 e y1. Muitas vezes os alunos confundem nisso daqui. Quando vê P1, quer dizer um ponto no plano, a ideia que se tem é de obter três números, P, x1 e y1. Não, na verdade não. Na verdade são só dois números que a gente tem que obter, que são as coordenadas. Quando você tem um número x e o outro y, quer dizer, você tem a coordenada x e a coordenada y no plano, você já tem a informação daquele ponto. Né? Então, não precisa obter três números, é simplesmente dois, que é o x1 e y1. Ambos formam o ponto, ok? E a mesma coisa para o P2, que é o segundo ponto. Quer dizer, eu vou obter dois outros números que representam P2, que é y2 e x2 e y2. Beleza? Bom, então no total a gente vai obter no nosso programa quatro números, certo? Depois disso, a gente calcula a distância e imprime na tela essa informação. Beleza? Então vamos. Bom, dada a lógica aí, depois eu mostro a distância, como calcula. Vamos implementar a partir do que a gente já tem, ok? Então aqui eu criei um programa em Java e eu chamei a classe de distância pontos. Observem aí que tem um pacote que a gente criou no canal do código. Isso aqui não é obrigatório, tem em todos os programas. Na verdade, se você está usando o NetBeans, ele cria automaticamente o pacote, você não precisa alterar o nome dele. Beleza? Bom, dentro da minha classe aí, vocês observem que tem um método main, que é a função principal do nosso programa, certo? Bom, o que a gente pode fazer agora é já criar os quatro pontos e obter do usuário essas informações. Bom, os pontos no plano cartesiano, eles são na verdade decimais. Então, na verdade, você pode ter lá um ponto 3,4, por exemplo. Logo, a gente vai criar variáveis que sejam decimais. Então, nesse caso aqui, eu decidi usar o double. A outra opção de se utilizar também é o float, mas eu prefiro o double porque, bom, enfim, ele dá menos problemas aí para quem está aprendendo, ok? Bom, então double, eu vou criar x1, y1, x2, y2, são os quatro pontos, certo? E aí eu vou precisar de um mecanismo, que eu vou chamar aqui de leitor, para obter essas informações do teclado do usuário, certo? Tá, só que para usar esse scanner aqui no nosso projeto, a gente vai ter que portar ele, java.util.scanner. Observe que a importação é sempre feita fora da classe. Então a classe começa aqui, a importação foi feita logo antes, ok? Bom, beleza. Então nesse momento eu já posso utilizar o leitor para obter dados do usuário, e aí eu vou imprimir na tela uma informação para que o usuário digite o valor de x1. Então digite o valor de x1. Beleza? Beleza, então x1 ele vai receber o que? Vai receber leitor.nextInt, desculpa, nextDouble, né? Que é, enfim, como eu acabei de falar, o x1 é um decimal. Beleza? Então eu estou obtendo aqui um número decimal do usuário. E aí eu vou ter que fazer isso para os outros três variáveis, que é o x2, então, desculpa, o y1. Então y1 vai receber leitor.nextDouble. Aqui eu vou colocar o x2 também, então vou imprimir uma mensagem para o usuário digitar essa informação e logo em seguida pedir essa informação do usuário.
E por fim temos o y2, beleza? Então a partir daqui a gente tem obteve do usuário todas as 4 informações que a gente gostaria dos 2 pontos, certo? Beleza, então tendo isso, a gente vai calcular agora a distância. Essa distância, voltando aqui para os slides, essa distância a gente chama, a distância entre 2 pontos, na matemática, tem um nome chamado distância euclidiana. Como que ela é feita esse cálculo? Então, se você voltar lá nos primórdios do ensino médio, você vai ver essa fórmula aqui, que é a distância euclidiana. Assim, olhando assim, parece um tanto confuso, mas ela é simples, ok? Basicamente, o que a gente vai fazer? A distância, que pode ser uma variável, ela vai receber o quê? A raiz quadrada dessa parte que tem aqui no meio. Beleza? Bom, essa parte no meio é calculada como? Primeiramente, a gente vai ter que fazer a diferença entre x2 e x1, então calcula essa diferença e eleva essa diferença ao quadrado, somado com a diferença entre y1 e y2. Aqui poderia ser inverso também, então aqui poderia ser y2 e menos y1. Aqui, na verdade, essa ordem tanto faz, tá? Na matemática, como a gente está levando ao quadrado, a diferença, todos os números negativos são transformados em positivo. Então, tanto faz a ordem aqui de y1 e y2, mas eu vou manter o padrão e colocar y2 e y1, beleza? Bom, então você leva esse membro também ao quadrado, faz a soma dos dois e depois calcula a raiz quadrada. Então, quando você vê uma fórmula assim, para você jogar no computador, é basicamente fazer igual que a gente faz no papel. Né? Primeiro a gente calcula isso, o membro interno, depois eleva ele ao quadrado, calcula o membro interno, eleva ao quadrado, e depois soma e depois tira a raiz. É basicamente isso, é só levar isso para o computador, beleza? Bom, para ficar mais didático, o que eu vou fazer? Eu vou dividir com vocês aí a formulinha, tá? Então, você poderia fazer de uma forma direta, mas eu vou facilitar. Então, eu vou criar aqui o P1 e o P2. Não, vou colocar parte 1, né? Parte 1, parte 2, ok? São duas outras variáveis. Tá. Então, voltando lá na formulinha, ó, temos que na formulinha, a primeira parte aí, que eu chamei, é y2 e menos y1 elevado ao quadrado. Então, vamos lá. A parte 1 vai receber x2 menos x1. Tem duas maneiras da gente fazer em Java um número ao quadrado. Você pode fazer ele vezes ele mesmo, certo? Então isso aqui é o quadrado, né, a parte mais conceitual. Ou como também você pode utilizar uma ferramenta no Java chamado math.poll. O que ele faz? O math.poll ele eleva alguma potência, seja ao quadrado, ao cubo, à quarta e assim por diante. Então ele recebe duas informações, esse math.poll. Ele vai receber a base, que no nosso caso é x2 menos x1, vírgula, qual que é a potência que você quer levar ele. Então eu quero levar essa base ao quadrado, 2. Se eu quisesse levar ao cubo, eu colocaria 3 aqui, onde está meu cursor. Mas como é ao quadrado, enfim, eu posso deixar assim mesmo. Beleza? Bom, a parte 2 é a mesma coisa usando o y em vez do x. Então ficaria y2 menos y1 elevado ao quadrado também. Ok? Então, voltando na fórmula, a gente já tem calculado esses dois elementos, essas duas partes. Agora o que eu tenho que fazer é somar essas duas partes e tirar a raiz quadrada dela. Então, eu poderia criar uma variável aqui em cima, chamada distância. E ela sim vai armazenar toda essa conta que a gente fez. Então a gente tem calculado aqui as duas partes. A distância vai ser o quê? Vai ser a parte 1 mais a parte 2. Tá, a gente precisa tirar a raiz desses dois elementos. Como a gente faz? Assim como tem a potência, em Java ele tem uma ferramenta, aí, uma função que tira a raiz quadrada. E em Java a gente chama de math, com M maiúsculo, ponto .sqrt. E ele recebe só um parâmetro, que é o número que você quer tirar a raiz quadrada. Então isso daqui
vai ser somado primeiro e depois a raiz quadrada vai ser calculada a partir disso e ser armazenado isso, atribuído na variável distância. Beleza, por fim, a gente pode imprimir na tela o valor da distância. Então a gente imprime na tela distância, que é uma string, eu vou concatenar ele com o valor de uma variável chamada distância. Beleza? Bom, aqui embaixo não tem mais nada, esse aqui ele fecha a função main e esse daqui ele fecha a classe, certo? Então, olha lá. Beleza, definido tudo isso, pessoal, acho que já está pronto. Vamos executar para ter certeza. Então, vou colocar executar. Só um momento. Vou ajustar aqui para vocês. Bom, então vamos lá. Temos aí as 4 informações para serem inseridas, então eu quero 2 pontos. Eu quero entre ponto 1, 1 e o ponto 3, 3. Bom, a distância que ele calculou foi esse daqui. 2,82, 84 e assim por diante. Tá, eu quero calcular de novo. Então, x1 vale 1, 1 e x2, 1, 1. A distância é 0. Bom, pessoal, aparentemente, nosso programa está funcionando de acordo com o que a gente calculou lá. Se você quiser inserir números decimais, também é possível. Então, por exemplo, 4,3, 4,4, até o ponto 1,1, menos 1,1. A distância é essa daqui. Lembre-se que no plano cartesiano, sim, além de ser um número decimal, você ainda pode calcular números negativos. Então, o plano cartesiano, ele tem o centro lá no zero, na posição 0, 0, mas você pode calcular também a partir de pontos coordenadas negativas, ok? Então, 0, 0, por exemplo, o menos 10, menos 10. A distância vai ser essa daqui. Beleza? Bom, aí até para simplificar os caras que querem ser mais avançados, aqui você poderia pegar isso daqui, que é a parte 1, e substituir aqui, e a parte 2 ser substituída aqui também, certo? Então, não precisaria mais das variáveis parte 1 e parte 2. Nesse caso, eu poderia até apagar essas variáveis que elas não estão sendo usadas mais aqui. Beleza? Bom, tá vendo que com uma linha só você simplifica aquela fórmula, você obtém aquela fórmula que a gente estava falando no slide. Então você pode fazer isso tudo com uma linha só. Tá vendo? Bom, pessoal, espero ter ajudado vocês. É isso, forte abraço e até o próximo vídeo. Valeu!